Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Olá, ouvintes e inscritos do nosso canal, Operadores de áudio e sua importância no rádio. Homenagem aos operadores de áudio. Hoje estamos recebendo mais um colega de trabalho. Dessa vez, o Wallace Martins, da Rádio Tupi. Aliás, o Wallace que aparece aí logo no início, quando você entra no nosso canal, né? Ele operando aí para o Garcia Duarte, quando o Garcia está citando aí o nosso podcast, ele coloca lá os efeitos, né? Grande Wallace Martins, obrigado por receber o nosso convite e aceitar esse convite nosso para poder falar da sua carreira, meu irmão, da sua experiência profissional. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, homenagem aos operadores de áudio. Como eu sempre digo aqui, o objetivo do canal é valorizar esses profissionais que nem sempre são valorizados ou reconhecidos, né? Geralmente aparecem mais os comunicadores, mas eles têm uma função e têm uma importância gigante para o funcionamento do rádio. Wallace Martins, da Rádio Tupi, seja muito bem-vindo. Aliás, vamos dividir esse podcast do Wallace em partes, né? Você vai ouvir a primeira parte do podcast. Tá combinado então? Wallace Martins, o espaço é seu, meu irmão. Fique muito à vontade para contar aí a sua experiência profissional para os nossos inscritos no canal. Fique à vontade. Amigo Claudinho, beleza? Quem tá falando aqui é o Wallace Martins, operador de áudio. Minha carreira profissional começou em 1993. Eu tinha apenas 13 anos de idade quando eu entrei pro rádio para começar a aprender como estagiário. Não tinha noção do que era o rádio. E aí o meu primo, que já não está mais entre nós, o Jorge Luiz Oliveira Martins, popular Jorginho Epa, operador do Heleno Rotai por muitos anos. Anteriormente foi operador do Clóvis Monteiro por muitos anos, que foi quem deu o apelido de Jorginho Epa para ele. Na época, na Rádio Grande Rio, o apelido dele era Jorginho 1002, porque lá também tinha um Jorge. Então, para diferenciar os operadores Jorges, eles botaram Jorge 1001 e Jorge 1002. Então, o meu primo era o Jorge 1002, porque o 1001 era mais antigo. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Mas dando uma paradinha na minha história, em primeiro lugar, quero te parabenizar por essa grande iniciativa em homenagear essa carreira que, aos olhos da maioria, não tem grandes valores. É uma carreira que não tem muita atração, né? Pelo público. Não, é muito difícil você achar alguém que pergunte: você quer ser o que quando crescer? Qual a profissão que você almeja ser na vida? É muito difícil achar alguém que diga que quer ser operador de áudio. Porque o operador de áudio não está na vitrine, né? Não está na frente. Quem está na frente é a voz, né? Infelizmente, o operador fica por trás e muitas das vezes nem citado é, como já foi falado em outros podcasts aqui por outros companheiros. Então, te parabenizo por essa iniciativa em homenagear a nossa classe, muito castigada, muito mal remunerada, mas é uma galera que trabalha com um amor à profissão sem igual. Enfim, voltando à minha carreira profissional, lá na Rádio Grande Rio, eu tive o prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas. Hugo Reis no mundo do samba. Na época, né, o diretor da rádio era o Ivan Borg. E a direção comercial da rádio era com Marcos Mendonça. Nenhum dos dois está mais entre nós. E passamos por muitas coisas. Marcos Mendonça me ensinou a fazer jornada esportiva, né? A galera tinha medo, eu nunca tinha feito. O Mendonça, não, eu boto fé no garoto, pode botar ele na mesa que ele vai fazer, ele vai dar conta. Na época tudo valvulado, época de cartucho, rolo, fita de rolo.
A gente dava aquele efeito de câmera de eco no rolo, brilho também era dado no rolo, tudo, brilho e eco era tudo no rolo. Gravações de comerciais, a maioria era no rolo. Também fazíamos gravações no cassete, no cartucho, com cortes de fita, né? Que a galera da antiga sabe. Não adianta nem esticar, prolongar muito o assunto, porque a galera mais jovem que for ouvir isso não vai entender. Mas a época inicial minha do rádio foi uma época de muita gratidão. A Rádio Grande Rio foi a escola do rádio para mim. Lá eu aprendi a mexer com toca-disco, com vinil, até acetato, que ainda tinha. Nós na época trabalhávamos, eu cheguei a trabalhar com Aldo Carneiro, que era um dos tops da rádio, né? Era o programador, o horário nobre do rádio na época. Era o programa nobre da rádio, era o dele. E assim, uma situação engraçada que aconteceu até várias vezes com vários operadores. O programa dele era à tarde e ele usava muito a musiquinha da Angélica, Boa Tarde Meu Amor. E de tanto usar aquele disco, que a abertura do programa dele era isso, né? Soltava o prefixo de abertura e colado no prefixo entrava a Angélica falando o nome a vinhetinha do programa, Inovação. E colado na vinheta do programa a musiquinha da Angélica, Boa Tarde Meu Amor. E aí o Aldo entrava falando em cima. Só que chegou um dia de tanto usar esse vinil, arranhou, né? E aí ficou, Boa Tarde Meu Amor, Boa Tarde Meu Amor. Só que arranhou no ponto certo. E ficava repetindo, ficava em loop aquele Boa Tarde Meu Amor ali pra vida toda. E depois, quando acabou esse pedaço, esse momento, né, de abertura do programa, que fomos pro comercial, ele veio me perguntar como é que eu consegui fazer isso no vinil. Ficar voltando pro ponto certo naquele mesmo momento, sem eu nem fazer nada e tal. Ele não via eu fazendo grandes movimentos lá do outro lado, que na época ficávamos em aquários, né? Os estúdios eram separados. Era o apresentador num estúdio, num aquário fechado, eu em outro, a gente falava por comunicador. E aí, quando eu fui falar pro Aldo, eu expliquei pra ele, cara, eu não sei o que aconteceu aqui, o vinil arranhou, e arranhou no ponto exato do loop. E aí ficou repetindo Boa Tarde Meu Amor da Angélica interruptamente, e eu simplesmente não fazia nada, só ficava observando aquilo assustado, porque não era comum. A gente estava acostumado com a música tocando toda e em algum momento da música a gente trocava o BG. Enfim, foi um dos mistérios que aconteceu, não, um erro que acabou virando solução na época do Inovação com Aldo Carneiro. E lá na Rádio Grande Rio aprendi de tudo. Aprendi montar linhas de futebol, a gente botava transmissões de Voz do Brasil, horário político, através de outras rádios, que a gente tinha que fazer o patch lá com pegas, com plugs e banana, né, que a gente falava na época, que são plugs P10. Enfim, é uma época de muita saudade. E depois dessa época, eu falo do Aldo, falei só citei o Aldo Carneiro, mas tem muitos outros, tá? Tem o Aldo Carneiro, Hugo Reis, Lincoln Macedo, Renato Alves. Nossa, tem muita gente, muita gente. E um fato engraçado também que acontecia muito na Rádio Grande Rio, que era muito comum acontecer isso lá, era a situação de fantasma. A galera tinha muito medo de ficar sozinha na rádio, principalmente à noite, porque portas abriam e fechavam sozinhas. Você trancava a porta da rádio na chave, daqui a pouco a porta estava aberta e não tinha ninguém na rádio, só você. Portão trancado, tudo trancado. O pessoal tinha muito medo. E aí, com o tempo eu me acostumei com essas situações, então tem gente que achava místico, né? Ah, é verdade, é mentira, gente. Na época era verdade, essa coisa de assombração, de abrir e fechar porta, abrir e fechar gaveta, ouvir passos, ouvir descarga no banheiro e não ter ninguém, isso tudo é real. Eu passei por tudo isso. E aí eu precisei sair da Rádio Grande Rio para alistamento militar, né? Entrei lá muito novo, quando eu completei meus 18 anos tive que sair. E fiquei afastado do rádio por aproximadamente uns 5 anos, porque eu não servi, tentei voltar pro rádio e não consegui espaço.
vagas, todas as vagas estavam preenchidas. Até que um belo de um dia, eu fui chamado pela Rádio Tupi, numa grande surpresa, mas aí o meu primo estava na Rádio Tupi, né, o Jorginho Epa, na época era Jorginho só lá, o pessoal só conhecia ele como Jorginho. Ele me indicou, e aí o José Maria, que era o nosso supervisor lá na época, ele, na verdade eu ainda não era da rádio, né? Ele só me chamou para conversar, e ele falou para mim, aqui agora eu não tenho vaga, mas eu queria te conhecer, que o Jorginho fala muito de você, e eu vou te indicar para uma outra rádio que tá para pintar uma vaga em qualquer momento, só para poder você ir se aquecendo, porque você está muito tempo fora do rádio, e aí quando a gente precisar aqui, a gente te puxa de lá para cá. Beleza. Aí fui para essa rádio era a Rádio Continental, um momento que a rádio foi arrendada pela Assembleia de Deus, ela era uma rádio de pagode, antes disso, e aí ela foi arrendada pela Rádio Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, a catedral ali de Madureira, o pastor Abner Ferreira, o bispo Abner Ferreira, eles arrendaram a rádio e decidiram montar um estúdio da rádio na igreja. E aí, essa parte que eu trabalhei lá, fiquei só um mês, mas foi o período de montagem de estúdio, instalação de equipamento, coisas que não são da função do operador de áudio, eu fiz a função de técnico, né, de áudio. E aí eu estava lá ajudando na montagem do estúdio e tal. No dia que a rádio entrou no ar, numa vigília, fizeram uma vigília para a inauguração da rádio. E aí, no dia da inauguração da rádio, a rádio entrou no ar, acabou a vigília e me demitiram. Aí o Zé Maria me chamou lá na rádio, coincidentemente, na semana seguinte, me demitiram numa sexta-feira, que foi a vigília, né, de sexta para sábado. E aí na segunda o Zé Maria me chamou na Rádio Tupi para fazer um teste. E aí a Rádio Tupi foi uma outra escola para mim, na Rua do Livramento na época. Bom, aqui nós paramos na primeira parte do podcast do meu irmão Wallace Martins. Confira aí na sequência a segunda parte do podcast. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua inscrição aqui no nosso canal Operadores de Áudio, sua importância no rádio. Homenagem aos operadores de áudio. Um forte abraço, gente. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio.